O que é meritocracia? Qual a relação entre meritocracia e privilégio? Como as narrativas da meritocracia justificam ou tentam justificar as desigualdades sociais? É sobre meritocracia que falaremos neste vídeo. Meritocracia é a ideologia pela qual a burguesia, desde os primórdios do desenvolvimento do capitalismo, constituiu como uma das bases de consolidação do seu poder contra os privilégios da aristocracia. O antigo regime foi destruído pelas revoluções burguesas do século XVII na Inglaterra, pela Revolução Francesa de 1789 e pelas diversas revoluções ocorridas no continente europeu no século XIX. Naquele regime monárquico aristocrático, as posições sociais, de acordo com o cientista político Norberto Bobbio, eram atribuídas por privilégio de nascimento. Assim, os cargos, as funções de Estado eram ocupadas não por pessoas que tivessem mais conhecimento e mesmo aptidão para determinadas funções, mas sim pelas pessoas nascidas nesta ou naquela família aristocrática, portanto ligada de alguma forma ao rei, à família real. E foi contra tais privilégios que a burguesia defendia a meritocracia. Mas já estamos distante do tempo em que burgueses capitalistas eram revolucionários, defendiam e faziam a revolução. Hoje, para estes, e mesmo para setores da classe trabalhadora, falar em greve, em revoltas, em revoluções, é coisa de esquerdista, de comunista. Hoje, no sistema capitalista, e com a inerente desigualdade social deste, a narrativa da meritocracia é utilizada não mais para combater privilégios, mas para justificar as desigualdades sociais provocadas pelo sistema capitalista. As narrativas de que as pessoas vencem na vida apenas por seus méritos pessoais são falsas. A burguesia incute a ideia de que para vencer na vida, ter casa na praia, ter carro, ter um bom emprego, as pessoas dependem apenas de si, de sua capacidade individual, de seus méritos. Mas vejamos, o ser humano é uma espécie que só pode viver em sociedade. Ele não sobrevive sozinho. Não há mérito ou capacidade individual que faça com que um recém-nascido, uma criança, sobreviva sem os cuidados ou a ajuda de outros seres humanos. Portanto, não existe capacidade inata. A capacidade de cada indivíduo não é natural. O ser humano não nasce dotado de capacidades nem de méritos. A capacidade individual é uma construção histórica e social. Imagine uma criança que nasce numa família pobre em uma dessas milhares de favelas espalhadas pelo Brasil e que vive em situação de miséria. A criança muito provavelmente crescerá com deficiência alimentar e sem acesso a bens básicos, por exemplo, como a educação escolar. Se sobreviver e chegar à vida adulta, quais capacidades terá desenvolvido? Que mérito ou méritos terá esta pessoa? A de ter sobrevivido? Agora imagine o oposto. Uma criança nascida em uma família rica, em um bairro nobre, como Morumbi em São Paulo, Leblon no Rio de Janeiro, Boa Viagem em Recife, Aldeota em Fortaleza, enfim. A criança desde sempre terá tudo de que necessita para se desenvolver física intelectualmente. E chegará na fase adulta com um capital simbólico e econômico herdado dos seus familiares. Qual o mérito então desta pessoa? Ter nascido numa família rica? E sua família, como conquistou a riqueza que possui? A história nos mostra que a acumulação de riqueza das famílias brasileiras desde o período colonial se deu a princípio pela escravização de índios e de negros e posteriormente pela exploração do trabalho assalariado. Ora, nascer em uma família rica não é mérito, é privilégio de classe. Aliás, o mesmo privilégio que a burguesia combateu a aristocracia e que agora serve para justificar, ou para tentar justificar, as desigualdades sociais. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a meritocracia é uma ideologia que serve para justificar as desigualdades sociais, tornando essas desigualdades aceitáveis para todos. A ideia de meritocracia está associada a um falso igualitarismo, pois coloca a todos indistintamente como sendo iguais, sem considerar
as diferenças que existem entre as pessoas, sejam essas diferenças naturais ou em função da condição de classe em que esta pessoa está situada. Enfim, a compreensão e mesmo a superação da ideologia da meritocracia passa pela consciência de classe. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, nos ensina que o pobre, o trabalhador oprimido, é hospedeiro do seu opressor. Alienado, ele reproduz o discurso e muitas vezes as práticas daqueles que o oprimem. Na atualidade, pessoas que ocupam essa função de hospedeiro do opressor é o que se convencionou chamar de pobres de direita. Contudo, este é um termo precário. Ele não contribui para compreendermos o estágio de alienação em que se encontram os trabalhadores. A questão que se coloca para o nosso tempo é da construção da consciência de classe. É de como trabalhadoras e trabalhadores podem transformar a consciência de classe em si em consciência de classe para si. Mas sobre consciência de classe e alienação, nós falaremos no outro encontro nosso.